Olá, sejam todos bem-vindos. Mais 2 capítulos do livro Intercâmbio, do nosso querido Luiz Sérgio, psicografado por Alaide Silva, e Lúcia Maria Secom. Vamos para o capítulo de hoje. O primeiro deles se intitula Contrastes. Hoje trouxe algumas coisas interessantes para serem transmitidas. Estive algum tempo trabalhando em uma instância mais junto a vocês, encarnados, e consegui aprender muita coisa. Eu estava ajudando aos irmãos que ainda não se conformavam com as provas que tinham tido na última encarnação e estavam revoltados, pois observavam muitos outros que se livravam da matéria sorridentes. Bem, vamos relatar com calma. Havia irmãos que saíam de um corpo deformado por aleijões congênitos ou adquiridos. Neles não havia descontentamento, pois logo recebiam o tratamento com grandes esperanças de restabelecimento, felizes por estarem melhorando e se recuperando. A maioria vivia sorrindo, satisfeita. Outros, que tinham deixado uma vida cheia de pequenas alegrias, que possuíam familiares, aos quais dedicavam afeto sincero, traziam os olhos marejados pela saudade que sentiam e pelo desejo intenso de voltar a rever todos eles. Entretanto, sabiam que, logo que as condições deles permitissem, teriam a oportunidade de fazer visitas aos entes queridos, dos quais tiveram de se afastar. Irmãos, havia cuja desencarnação os surpreendera em plena atividade, quando ainda possuíam grandes projetos a realizar, quer no campo profissional, quer no campo familiar. Esses, de início, queriam voltar à Terra para continuar os mesmos afazeres aos quais se dedicavam e eram difíceis de serem contidos. Alguns, logo que se conscientizavam de novo estado, se desesperavam e não sabiam o que fazer. Outros imediatamente pensavam em voltar para o mesmo ambiente onde tinham vivido para influenciar familiares ou amigos a continuarem as tarefas interrompidas. Como cada um deles era um caso especial, tornava-se necessário que se estudasse um a um para encaminhá-los no sentido de descobrirem as causas da interrupção de suas atividades. Havia a doutrinação geral, e depois cada um procurava analisar seu caso particular e tirar suas conclusões, no que eram ajudados por todos nós. Os que viveram uma experiência muito boa mesmo, amando tudo que possuíam, usufruindo os bens materiais que lhes proporcionavam a satisfação de todos os seus caprichos, que gostavam imensamente dos privilégios e que gozavam na comunidade em que viviam e das facilidades que encontravam para ter todos os seus anseios satisfeitos, encontravam-se assustados, perdidos, sem entender como agir, já que não puderam trazer seus talões de cheques. Olha que triste. Choravam quando se apercebiam que não mais poderiam voltar a ter os prazeres anteriores. Alguns, mais espertos e diligentes, tentavam logo procurar meios que os colocassem novamente a caminho de uma vida espiritual privilegiada. Surpreendiam-se quando verificavam que os meios usados para conseguir o bem-estar material como encarnados eram inteiramente diversos dos que são usados para se conseguir o bem espiritual como desencarnados. Outros continuavam se lastimando por se encontrarem em situação precária, dependendo dos outros para obter tudo o que desejassem. Encarando as reações de cada uma dessas criaturas, verifiquei que se diferiam de acordo com a evolução que possuíam. Os que amavam suas famílias, mesmo possuindo alguma compreensão, desejavam voltar para ter ligação com elas. Os de menor evolução prendiam-se mais a sentimentos de ciúme ou posse, ainda enraizados dentro deles. Os que eram muito ricos, porém com um pouco mais de compreensão, preocupavam-se
com o destino dos bens que possuíam, no sentido de que seus familiares continuassem a usufruí-los, mas sem se tornarem escravos deles. Então vejam aqui a pessoa que tinha uma consciência com relação à riqueza, né? Os que eram ricos e tinham uma consciência, então eles pensavam como que eles podem ter uma vida confortável em terrena, sem se prender a isso de uma forma que isso traga sofrimento no futuro para eles. É isso que Luiz Sérgio quis dizer aqui. Os de menor evolução prendiam-se ainda a questões de herança e temiam que alguns pudessem aproveitar-se daquilo que havia sido seu. Os que haviam deixado interrompidos seus projetos e possuíam evolução confiavam na possibilidade de existir alguém que se inteirasse em lhes dar prosseguimento. Os de menor evolução, orgulhosos, desesperavam-se por terem a certeza de que só eles seriam capazes de prosseguir com a execução dos projetos, cuja continuidade ficara interrompida. Os irmãos deficientes físicos que possuíam maior progresso espiritual, logo que compreendiam seu estado, agradeciam a Deus terem deixado de viver nos corpos imperfeitos e faziam sinceras promessas de agirem no bem para que não mais lhes acontecesse tal infelicidade. Os de menor evolução diziam imprecações e maldiziam a vida que haviam levado, arrastando os corpos aleijados. Isso alimentava a continuação mental de suas deficiências, dificultando-lhes a recuperação. E olha só, não é só quando desencarnado. Quando nós estamos encarnados e nós somos pessoas que estamos constantemente reclamando da vida que nós levamos, seja por uma questão aqui, como colocou Luiz Sérgio, do corpo físico, mas qualquer coisa que a gente sofre, a gente está constantemente reclamando da vida que a gente leva, da prova que a gente tem, e maldizendo a Deus, né? Eu conheço pessoas que chegam a dizer eu devo ter sido muito ruim mesmo, mas de um jeito ainda muito inconsciente, né? Quer dizer, você chega a pensar que você foi muito ruim para estar passando por determinada situação na sua vida, determinada prova, mas você fala isso com rebeldia. Então, que consciência você tem de que você está apenas pagando, entre aspas, não gosto de colocar assim, mas vou colocar assim para ficar bem didático. É algo que você fez. Que você está só aprendendo aquilo que você deixou para trás e não aprendeu. Então, de que adianta esse pensamento? Então, esse tipo de reclamação, como Luiz Sérgio coloca, isso alimentava a continuação mental de suas deficiências. Compreendam, tenho certeza disso. Essas reclamações, maldizer a Deus, espraguejar sua própria vida, alimenta o rastejar das situações, alimenta uma vida de infelicidades. É claro que existem pessoas que passam por situações extremamente difíceis, eu compreendo isso. E é muito difícil você dizer, olha, passe por isso com resignação, agradeça. É difícil agradecer. Eu não estou querendo dizer que você precisa agradecer a sua dor. Alguns dizem, até espíritos dizem, alguns espíritos bem conhecidos dentro da doutrina, eles dizem isso. Mas às vezes não é tão simples assim. Se não pudermos agradecer, e a maioria de nós não pode pelas nossas dores, pelo menos não vamos alimentar a continuidade dessas dores com as nossas reclamações. E vamos continuar. Essa foi a observação que fiz e apresentei em um relatório bem mais extenso do que essa mensagem e também muito mais detalhado. Como não sei se minhas conclusões estão todas acertadas, só transmito aquelas que, igualmente, todos nós concluímos. 2 de fevereiro de 1979. E vamos para o próximo capítulo, que se chama Prevenir Calamidades. Tarde alegre,
sol radiante, céu azul. Esse é o retrato que se pode fazer do momento que estamos vivendo, calor vibrante que aquece e revitaliza após tantos dias tristes e chuvosos. Por toda parte, janelas abertas de par em par, cordas apinhadas de roupas coloridas que balançam ao vento e uma luminosidade radiante que se derrama sobre a cidade. Quadro idêntico é também o que se descortina no ambiente formado pela união dos pensamentos. A casa está aflorida e há rostos esperançosos, quase não sai, rostos esperançosos, desejando levar dessa singela reunião uma mensagem de amor em meio às vibrações de paz. Tudo isso me agrada, pois me lembra o continuar da vida. Sempre momentos agradáveis, repletos de tranquilidade, a fazer o esquecimento dos dias sombrios e dos momentos difíceis. Que a situação vivida nos alerte para responsabilidades maiores. As chuvas intensas fazem transbordar rios, destroem plantações, afundam estradas, derrubam barreiras, soterram lares, causam mortes. A pobreza já existente, desprotegida e insegura, parece sobressair em toda parte. Então, as autoridades despertam para problemas que poderiam ser minorados, caso se habituassem a fazer previsões e antecipar soluções. Caminhos são bloqueados, interrompendo as comunicações entre grandes áreas do país, e não há alternativas para compensar a interrupção. Os gêneros alimentícios faltam e as verbas escassas pouco podem realizar, pois não há frutos reservados para tais situações. Pobre humanidade que espera de Deus a solução de todos os problemas, mas não faz a parte que lhe compete. Assim também, à semelhança das calamidades materiais, somos imprudentes e displicentes em relação à prevenção das calamidades espirituais. É por isso que caímos com tanta facilidade ante os menores problemas que nos envolvem. Como então armazenar forças para enfrentar com dignidade os distúrbios que a providência de Deus determinar para o nosso caminho? Esclarecendo a mente através dos ensinamentos evangélicos e praticando a verdadeira caridade moral e espiritual. Utilizando a prece como recurso salutar que acalma e reabastece as energias desgastadas. Lutando interiormente na eliminação do orgulho, da vaidade, do apego às coisas materiais que devem estar a nosso serviço, sem que nos tornemos escravos delas. Amando imensamente o próximo, amando por consequência ao Deus Pai amoroso. Sendo gente de verdade, agindo com vontade firme sob a orientação da vontade de Deus. Por hoje é só, espero que todos saiam felizes desse encontro, tão felizes como estou me sentindo, sem poder sequer disfarçar, apesar de tanto trabalho e tantas obrigações a cumprir. Estou sorrindo à toa, é tão bom estar em paz com Deus, que pena que tantos ainda não tenham descoberto esse segredo. 8 de fevereiro de 1979. E temos uma pintura, um desenho de Lúcia Maria Secron. Provavelmente ele, feliz da vida. E meio que esse capítulo responde muito do capítulo anterior, né? Da reflexão anterior que eu trouxe sobre o capítulo anterior. Vou ler de novo o trechinho. Como então armazenar forças para enfrentar com dignidade? Olha a palavra que ele coloca, eu gosto muito disso, porque não é agradecendo, né, as mazelas, as tristezas, as nossas dores, as nossas provas e expiações, mas enfrentar com dignidade. E aí ele coloca, esclarecendo a mente através dos ensinamentos evangélicos e praticando a verdadeira caridade moral e espiritual. Como é que eu vou ser caridoso moral, então? Bom, quando você se encontra
encontra uma pessoa difícil na sua vida, uma pessoa que às vezes você considera uma pessoa verdadeiramente ruim, quando você falar dessa pessoa com outra, não use xingamentos, não traga as maiores vergonhas daquela pessoa. Seja caridoso com o estágio de consciência com que aquela pessoa se encontra e com que ela vai encontrar depois na vida espiritual. E sabe-se lá o que ela vai precisar espiar depois. Se você tem uma pessoa que você não tem nada de bom para falar dela, então não fale nem de bom, mas nem de ruim. Isso é caridade moral. Também é uma forma de caridade moral. Quando você não julga o outro, é uma forma de caridade moral. Então, nós temos muito a fazer em torno disso. Utilizar a prece como recurso salutar que acalma e reabastece as energias desgastadas, lutando interiormente na eliminação do orgulho, da vaidade, do apego às coisas materiais que devem estar a nosso serviço. E eu digo mais, não só de orgulho, vaidade, apego às coisas materiais. Existem pessoas que elas são apegadas ao vitimismo. Existem pessoas que vêm conversar comigo, elas não conseguem dizer 3 frases sem falar que alguém fez isso a elas, que alguém agiu assim com elas, que a vida delas é difícil por isso e por isso. Às vezes nós sentimos pena de nós mesmos. Vocês acham que sentir pena de nós mesmos é enfrentar com dignidade as nossas provas? Eu acho que não. Então, vamos agir com dignidade diante das nossas alegrias, que é muito fácil, mas também das nossas dores. Essa é a mensagem do capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo sábado com mais 2 capítulos. E espero que vocês continuem aqui comigo. Tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus.